Oi, gente. Então, eu tava relutante para gravar, mas essa lição de domingo é bem complexa e eu achei que valeria a pena. A gente vai tratar da lição 6, que é a desconstrução da masculinidade bíblica, né? Mas enfim, tudo começa, essa daqui, ó. À luz da Bíblia, né? A masculinidade, que é ser homem, que significa ser homem. Tudo isso está sendo desconstruído. A primeira referência de homem que nós temos está em Gênesis, lá na criação. Deus criou o homem e logo viu que não era bom que ele estivesse só. Então, criou a mulher para ser sua companheira, colocou no jardim. Diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. As primeiras atividades, as primeiras qualidades, né? As primeiras ações do homem expressa virilidade, de viril, responsabilidade e liderança, né? Nós estamos vivendo tempos difíceis, estamos enfrentando o problema da ruptura dos padrões bíblicos, a desconstrução da masculinidade. A masculinidade está sendo relativizada. E o modelo bíblico de homem desconstruído, infelizmente. Mas para falar na desconstrução da masculinidade, é preciso ter certeza que todos saibam o que é masculinidade, que todos tenham esse mesmo parâmetro. O que é ser homem? O que significa ser homem para você? É gostar de mulher? Gostar do sexo oposto? Ter um órgão reprodutor masculino? Falar grosso? Pode fazer parte do conjunto, mas isso é comum a todas as espécies quase. Ser homem é bem mais que isso, é bem mais. Ser homem é ser a imagem e semelhança de Deus, né? Forte isso, a imagem e a semelhança de Deus. Então, se tu quer ser um homem de verdade, olha para Cristo, olha para Jesus, se inspire nele. Perdão. Pensa no seu ideal de homem. Todas as características que um homem deve ter, como ele se comporta e tal. Agora me diga, você consegue imaginar Jesus Cristo desenvolvendo essa conduta? Sim, você sabe que é um homem. Mas nesse perfil aí que você imaginou na sua cabeça, se você acha pouco provável que Jesus Cristo adotasse esse comportamento, que você atribui como normal para os homens, sinto te informar, seu conceito de homem está equivocado, não é isso. E não ache exagero ou que seja presunção da minha parte estabelecer Jesus como padrão bíblico, porque a Bíblia nos convoca a ser irrepreensíveis, imitadores de Cristo. Então não é um exagero olhar para Cristo. Os homens devem ser viril, e a virilidade não tem nada a ver com grosseria, tá? Nem com dominação e controle, dominar a mulher e controlar. Virilidade é vigor, é saúde, é sinônimo de masculinidade, é força. As pessoas têm se perdido no conceito, né? Os homens têm sim que ser fortes, têm que ser corajosos. É um ideal bíblico, a gente tem diversas situações em que Deus diz, vai lá, seja forte e corajoso. É isso que Deus espera de um homem, que ele seja forte e corajoso. Mas ser forte não é ser bruto, não é agir com brutalidade, não é ser agressivo, violento, não é nada disso. Ser corajoso não é correr risco desnecessário para se aparecer, não, para impressionar.
Isso é ignorância, é inconsequência, imaturidade. Não demonstrar seus sentimentos. Sabe aquela história? Homem não chora. Gente, Jesus chorou. Jesus demonstrou seus sentimentos. Não tem problema nisso. Em momentos de dor, em momentos necessários, não há problema. Em se expressar, em ser verdadeiro. Falar o que você sente não faz de você menos homem. Pelo contrário, é um ato de coragem e que poucos têm. Né? Então, aqueles conceitos, já viu? Homem não leva desaforo para casa, homem é tudo igual, homem não presta, homem trai mesmo. Ai, é da natureza deles. Homens são todos canalhas. Gente, não é assim. Não é mesmo. Isso não tá certo. Deus não criou o homem para ser assim. Esse não é o ideal do homem. Esses adjetivos colocados, não tem que ser assim. E sabia que por essa ideia errada do que é um homem, tá mais fácil a desconstrução da masculinidade? Porque eles por si só tá. Hoje, mais de 80%, de acordo com os dados, 80% dos homicídios tem como vítimas homens. 95% da população carcerária é homem. Homens têm mais tendências a vícios, a pornografia, álcool, outras drogas, glutonaria, comida, apostas, jogos eletrônicos. E são considerados fortes. Mas olha, os últimos dados da Organização Mundial de Saúde, 75% dos casos de suicídios são realizados por homens. E aí? Então, quer um conselho? Vai esquecendo essa ideia aí de que homem é isso, que homem não leva desaforo para casa. Isso não é cristão. Aquela história assim, eu sou cristão, mas meu braço não é. Isso porque, de acordo com a Sagradas Escrituras, o homem deve ser o contrário. Um homem deve ser compassivo, ele deve ser cheio de amor fraternal, um homem deve ser misericordioso, humilde, não retribuir mal por mal, nem injúria por injúria. Isso é bíblico, está lá em 1 Pedro 3:8. Isso é ser homem. Estão confundindo a identidade masculina com ser machista e não tem nada a ver. Os homens ideais da Bíblia não são machistas. Ser homem não é ser machista, não é ser grosseiro, agressivo. Você pode ser um homem forte e viril e ter sentimentos, ter sensibilidade, demonstrar sentimentos. Não tem que ser um ogro, uma fera, para ser macho. Não tem que ser rude. Seja gentil, seja amoroso, seja romântico, abrace seus filhos. A gente tem uma recomendação em Salmos 2:12 que diz assim: beijai o filho, para que ele não se ire e não pereça no caminho. Olha que coisa mais linda. Tem filhos que chegarão à idade adulta e viverão toda a vida sem saber o que é um abraço de um pai, sem ter o carinho, porque o pai era. Não é isso, gente. Se a gente analisando as características da masculinidade, as escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, desde o princípio. Claro, ele tem que ser provedor, tem que ser protetor, né? É da natureza do homem. E Paulo fala: cabe ao homem proteger a sua esposa e a família, bem como prover-lhe uma vida digna. Efésios 5:28. Tá escurecendo aqui. A masculinidade bíblica, ela enaltece o amor, o cuidado em relação à mulher. É bem diferente do machismo, que inferioriza e desonra. A Bíblia ensina a honrar a mulher com toda a dignidade. 1 Pedro 3:7, honrar, né? Na carta aos Colossenses está escrito lá: a recomendação é: vós, marido, amai as vossas mulheres e não as tratei asperamente.
Olha. Gente, se os homens colocassem isso em prática, se conhecessem as verdades bíblicas, não teríamos tantos casos de violência doméstica. E só tem aumentado os casos. Ano passado foi mais de 18 milhões de mulheres vítimas de violência doméstica. Mais de 50 vítimas por dia sendo agredidas ou mortas pelo companheiro ou pelo ex-companheiro, que deveria amar, proteger. Louco, né? Pois é. As características da masculinidade bíblica é ser fisicamente diferente. O homem é biologicamente diferente. Ponto, não dá para questionar isso. É mais forte, né? Tem um perfil, não ser afeminado, não se comportar de modo que pareça feminino. Mas isso não significa sair desrespeitando o outro, tá? É certo que tem que ser mais forte, corajoso, mas não ser mais violento. Ter coragem de encarar a realidade, não de fugir das suas responsabilidades, de se apoiar em Deus, aceitar suas fragilidades, seus erros, pedir desculpa, ser forte para proteger uma mulher, para proteger seus filhos, não para agredir, porque ela não obedeceu ou não fez o que queria. A agressividade contra a mulher não significa força, é covardia, é falta de caráter. Um homem deve ser corajoso, sábio, amoroso, gentil, honesto, leal, fiel à mulher e a Deus. Homem de uma só mulher, tá? Esqueça Salomão. Provedor, protetor, líder, cabeça da casa. E aí entra a questão da liderança masculina, né? Esse instituto de liderar é dos homens, mas tem se tornado um problema, porque às vezes eles se perdem nessa ideia de liderar. A forma que é criada ou como é posto pela sociedade, às vezes a liderança é confundido com subjugar a mulher. O homem deve sim ser responsável pelo sustento financeiro, mas se ele tiver que dividir essa responsabilidade com a sua esposa, ele não vai ser menos homem por isso. Vivemos em outros tempos. E não tem problema dividir as contas da casa ou somar as finanças. Não há problema nisso. Agora, o que é errado é o homem achar que porque ele trabalhou, ele pode chegar em casa e se jogar no sofá e não fazer mais nada. Isso é errado. Se o homem trabalha o dia todo e a mulher fica em casa, cuidando dos afazeres domésticos e dos filhos, no final do dia ela também vai estar exausta, tanto quanto ele, ou mais. É cansativo. Ele deve chegar e participar do cuidado dos filhos, até a hora do jantar, ajudar nos últimos afazeres se tiver. Isso é ser homem, não é uma só carne? Tem que ajudar, tem que amar, tem que apoiar. Amar a esposa como a seu próprio corpo. Então, se você está cansado, pensa que ela também deve estar. E se ela trabalhar fora e os dois chegarem, é a mesma coisa. Não vai jogar no sofá e pular no controle remoto. Deve ajudar. Não é certo deixar que ela faça janta sozinha, arruma a casa, coloca a roupa na máquina, olha as crianças, enquanto o esposo fica vendo jornal. E às vezes ainda pedindo para que faça as crianças ficarem em silêncio, porque pode estar atrapalhando ele. É absurdo isso. Um homem de verdade não tem problema nenhum em saber cozinhar. E é comida gostosa, tá? Não vale gororoba, para não fazer mais. É se dedicar, é ajudar com a louça, com a casa, com as crianças. E se for? Ai, como ele é mais forte, no final de tudo isso, ele ainda deve oferecer uma massagem nos pés da sua esposa, que é justo. O homem é mais forte, então ele vai estar menos cansado, mais capaz, tá? Deve sim um homem se esforçar para ser bem-sucedido financeiramente, deve. Só que não é só isso. Ele deve se esforçar também
para evoluir espiritualmente. Dedicar-se tempo à família, sabe? A prioridade é a família, não é mais os amigos. Cuidar da saúde, do corpo, da higiene, né? Não ficar achando que porque tem dinheiro ou porque é o homem, a mulher que tem que fazer tudo, tem que submeter a tudo. Tem que parar com essa ideia que é obrigação só das mulheres estarem bem cuidadas, lindas, impecáveis, fazer dieta, né? Tem que estar toda arrumada. As mulheres também precisam desse cuidado, de ver isso no homem, essa dedicação. O homem de verdade tem que se cuidar também. E isso não diminui a masculinidade de um homem, se cuidar da forma adequada. No ponto 2, a gente vai falar sobre a erosão da masculinidade, né? Falar sobre homossexualidades, sobre as pautas LGBTQIA+, que estão aí, né, em todo canto, já é uma realidade, não dá para negar. É certo. Segundo os princípios bíblicos, não. Deus não se agrada dos relacionamentos homossexuais. Para os cristãos, essa prática é considerada pecado. Mas aí o ponto delicado é que, mesmo sendo pecado, nós temos que respeitar o livre-arbítrio de cada um. Da mesma forma que nós respeitamos quem comete outros pecados. A ordenança é para que evitemos o pecado, mas amemos o pecador. Nós amamos o pecador, não o pecado. E com o crescimento das pautas, né, os movimentos para desconstruir a masculinidade têm crescido e têm ganhado espaço. E é verdade que está ficando cada vez mais difícil. Mas e aí? O que nós vamos fazer? O que os cristãos vão fazer? Ficar apontando o pecado, julgando o pecador e dizendo que vai para o inferno, que está errado? Não resolve. Isso já não resolve. Não tem sido suficiente, faz tempo. Na minha opinião, tem que mudar a estratégia. É pecado, todo mundo já sabe. Agora, o que nós precisamos é promover a graça, a salvação, o perdão, o caminho a Cristo. É isso que nós precisamos fazer. Ao invés de ficar atacando, sabe? Tem um conceito da psicologia para crianças que diz que quando nós enfatizamos uma coisa com não faça isso, não faça aquilo, elas não ouvem o não, acabam não assimilando o não. E somente o outro comando. Então, às vezes, é aconselhável você concentrar-se no que você quer e não no que você não quer. É, né? Mas é mais difícil, né? É mais difícil. É mais fácil você apontar. E aí? A questão é, tá errado. Você vai fazer o quê? Você acha que a pessoa quer? Você acha que uma pessoa nasceu gay? Muitos dizem que ser gay ou lésbica, ou outra letra lá do LGBT, não é uma escolha. Imagina só. E faz sentido, né? Eles enfrentam muitas dificuldades, muitas barreiras, muito preconceito, rejeição. E talvez para alguns não tenha sido uma escolha pessoal. É um instinto, um impulso, não sei. Uma questão de gosto. Talvez para alguns seja só por diversão, porque está na moda. Mas outros, não. Já vi relato de pessoas que realmente sofrem com a sua opção. Tanto quando assume, quanto quando esconde.
Isso é seríssimo, porque não é só uma questão de certo e errado, tem muita coisa em jogo. Os valores, coisas envolvidas que vai ser é uma revolução no tempo, né? Você acha que alguém já nasce gay? As pessoas ficam pensando. Depois de muitos estudos, muita pesquisa e tal, aquela questão da cura gay ficou evidenciada. As pessoas não nascem gay, né? Não tá no gene. Né? Não é fisiológico, não há um gene que determina a opção sexual da pessoa e nem determina nenhum outro gosto. Não é genético. Geralmente os nossos gostos e predileção, eles são construídos socialmente. Depende de onde se vive, se a sociedade permite que isso aconteça. Os hábitos de certa cultura, o meio, as pessoas que nos cercam, tudo isso influencia em quem somos. E como vemos a vida, como nos portamos, não há para negar, né? Já reparou, por exemplo, que os brasileiros não gostam de futebol americano ou de beisebol? E não tá no DNA. Brasileiro geralmente gosta de futebol. Não tá no DNA, mas gosto. E aí? É claro que isso é um exemplo simplório, mas só para entender que o gosto não tem, o que você gosta, o que te faz bem, ou o que você escolhe, não é genético. Não tem a ver com genética. Então não é uma doença e também não tem questão de uma cura. É mais como essência, personalidade. Muda? Não sei. Alguns sim, outros não. Existem relatos de pessoas que eram de um jeito e passaram a ser de outros. Homossexuais que tornaram-se héteros que depois de uma vida decidiram ser homossexuais. E aí? Geralmente acredito que a personalidade é formada até os 7 anos de idade. Mas isso não significa que não se possa mudar. Algumas pessoas, ali a criança até essa idade, ela vai já estar ali, se ela vai ser tímida ou não, mais extrovertida, introvertida. E foi construído. Não que seja intencional, ninguém deseja, vou construir aqui isso, não. Mas é a vivência, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, né? É bíblico também. A gente devemos ensina a criança o caminho que ele deve andar e quando ele crescer não se desviará. E aí tem também as teorias comportamentais, behaviorismo, cognitivo, que evidenciam que o ser realmente é influenciado e recebe influências. Então, a questão é que sim, os pais têm uma certa responsabilidade no comportamento dos seus filhos, no que eles se tornam. É difícil dizer isso, é triste, né? É forte, mas é a verdade. E eu não me refiro só às questões relacionadas aos pecados sexuais, mas a todos os pecados e a todos os acertos e os caminhos que serão trilhados, os acertos contra, os erros contra. Os nossos filhos são nossa responsabilidade. Os pais devem ser mentores e os melhores e guiá-los pelos melhores caminhos, pelos caminhos mais altos. Mas não é o que está acontecendo. Os nossos filhos estão sendo guiados pelo mundo, por influencers, por outros jovens que às vezes estão mais perdidos do que eles. E aí, eu sei que muita gente não vai concordar, mas se o seu filho não seguir o caminho desejado, esperado, que você desejou, todo mundo sabe que os pais vão desejar o melhor para os filhos. Só que você já ouviu aquela história que o desejo sem ação é nada? Não adianta você só desejar. Não adianta desejar um futuro brilhante para o seu filho e deixar ele solto pelo mundo. Não vigiar por onde ele está andando, o que ele está acessando, o que ele está vendo, as influências. Isso é difícil. Educar um filho para trilhar o caminho do bem é um trabalho árduo, muito árduo. Você precisa se dedicar, amar, brincar, ouvir, ajudar, apoiar.
E acima de tudo, dedicar muito tempo, muito tempo. As babás que estão criando os filhos. E não é menosprezando a profissão. Mas às vezes elas não têm o preparo necessário. Não têm a maturidade. Muitas das vezes são até de menores, né? Às vezes você escolhe. A questão é que nós temos responsabilidade. Quantas horas você passa lendo a Bíblia com seu filho? Os pais que devem ser responsáveis pela conversão dele. Na antiguidade eram os pais que ensinavam a Bíblia. E o menino, até 12 anos, ele já tinha que ter decorado a Torá. Saber decor. Imagina quanto tempo ele não passava com o pai dele fazendo isso. Nós temos a obrigação de converter o coração dos nossos filhos a Deus. Fácil? Não é? Talvez na sua casa tá tudo em ordem. Quando eu falo da criação, não é só o que acontece na sua casa. A casa é só uma parcela, né? Nós transitamos em vários mundos, dentro de outros mundos, nem nos damos conta, né? O seu filho, uma pessoa, não é só resultado do que passa na casa. Pode incluir o exemplo de outros, amigos, parentes. Antigamente se dizia que uma pessoa é fruto das experiências que viveu, dos lugares onde esteve e dos livros que leu. Agora tá bem mais, né? Você coloca aí dos filmes que viu, dos influencers que seguiu, das músicas que ouviu. Tudo isso vai formando, vai para o seu inconsciente, vai. Não dá para negar. Então, pode ter uma família exemplar, mas se não tiver vigiando essas outras coisas, esses outros fatores, e aí não só para questões de pecados sexuais, mas de tudo, vai ter uma influência. E às vezes até maior do que a boa imagem que você passa. Então, é orar e vigiar muito. Pode parecer que é feio censurar, mas é sua responsabilidade o menor. Se acontecer alguma coisa. Então, eu tenho uma amiga, ela falava que ela sempre olhava a bolsa da filha dela. Eu achava um absurdo, eu não era mãe ainda, para ver se tinha drogas, para ver se tinha alguma coisa diferente. E falava, nossa, isso é uma invasão de privacidade, não pode fazer isso. E ela me explicava as teorias dela. E hoje, depois que eu amadureci mais e que eu sou mãe, eu entendo a preocupação dela. E acredito que ela não esteja errado. Você deve olhar as gavetas dos seus filhos, olhar, vigiar. Vigiar no sentido literal. Porque eles estão seguindo a ideia de outros jovens que não sabem nada da vida. Antigamente, a gente ouvia os mais velhos, reverenciava os anciões. Hoje, eu tenho um amigo que sempre me dizia que na cultura dele, os velhos valem muito. Ele tinha um ditado que ele falava assim, se você não tem um velho, compre um. Eu achava estranho. Mas agora que eu tô velha, eu comecei a entender por quê. É importante você ouvir pessoas que já trilhou o caminho, que já sabem o que fazer, que já sabem por onde andar. E os jovens, as novas gerações, não estão fazendo isso, não estão tendo esse privilégio, não estão ouvindo, não estão tendo mentores dignos. Nós não estamos mentorando-os. E aí? No futuro eu acho que vai ser pior. Porque a gente já tá com uma geração sem responsabilidade. Só quer jogar videogame, curtir, não quer responsabilidade, não quer trabalhar.
Imagina que para pagar a pensão alimentícia tem que acionar a justiça. E o homem às vezes ainda foge, não dá o endereço. Alguns chegam a ser preso. Isso é comportamento de um homem. Pai. Né? O pai deve ser o referencial da masculinidade. E não é só com palavra. É com bons exemplos. Não vai adiantar um pai falar que não pode ser gay. É inadmissível. É contra os valores da família. Se esse pai não tiver nenhum respeito pela família, se ele trai a esposa, porque o adultério também é um pecado e também destrói a família. Se ele é violento, se ele agride a esposa, o discurso desse pai sobre o que é certo não vai ser validado. Não vai ter valor para o filho. E ainda corre o risco desse filho estar tão decepcionado que inconscientemente ou conscientemente ele vai se afastar da versão de homem do pai dele, por ver o sofrimento que ele causou, que ele gerou, né? Muitas escolhas são assim, influenciadas inconscientemente por algo. Muitas meninas vão desejar nunca viver um relacionamento semelhante ao dos pais. Não quero isso pra mim, não vou me colocar nessa situação. E aí? É honesto. Mas não é só. Não é só trabalhar o dia inteiro e levar dinheiro para casa e ir por mantimento. É muito mais, é muito mais. E os homens estão delegando, deixando, não sei se o que fazer. Eu sei que a questão é em assombrados muito, mas alicerce a sua casa na rocha, em Cristo, descanse, acredite em Deus, confie, vigie e ore muito. Não concentre as suas energias atacando o que te desagrada ou o que você acha errado. Em vez disso, promova o que você ama, o que é bem, o que é certo. Eu acho que é por aí. A pauta LGBT, QIA+, é preocupante para os cristãos, assim como inúmeras outras também são. Então, é isso. Promova a família. Construa um lar onde haja comunhão com Deus, que vivencie o amor, que seja prazeroso estar lá, sabe? Que a pessoa sinta desejo de voltar para casa. E que seja tão bom que o seu filho deseje reproduzir o seu exemplo e viver isso. Então, além de atacar o pecado, ou ao invés de atacar o pecado, promova a graça de Deus. Confie nela e seja forte para isso, né? E se seu filho falhar, né, mesmo apesar de tudo, perdoe, não abandone, não deixe a deriva, não desista dele nunca. Lembre-se também de Sansão. Os seus pais não falharam, mas ele entra naquele percentual que os pais são perfeitos, mas os filhos deixam o caminho do Senhor para seguir outro. Então, não se martirize se você fez tudo certo e ainda assim deu errado. Apenas lembre que para Deus não é nada impossível e seu filho pode ser resgatado. Por fim, no último tópico, a gente vai tratar sobre Boaz, a forma que ele tratou Ruth. Boaz é um símbolo de masculinidade
generosidade, responsabilidade e respeito. É lindo ver como ele trata a Ruth, né? E podemos colocar que um homem de verdade, ele deve saber como tratar uma mulher. Com amor, com respeito, com dignidade, com reverência, com admiração, como uma companheira, como uma amiga, como os ensinamentos bíblicos determinam. Não como um objeto, uma fonte de prazer, como uma trave, uma pedra no sapato, um empecilho para ele sair, se divertir e fazer o que tem vontade. Gente, é tão bonito um homem que sabe amar sua esposa e respeitar e honrar. É lindo. Só que agora a gente está vivendo dias que a mulher é extremamente desvalorizada. Antes, na antiguidade, elas eram musas inspiradoras. E agora estão sendo tratadas como cachorra. Estão cantando isso. Música. Só as cachorras. É só pela misericórdia. Eu acho absurdo, começa pela festa de casamento. Eu não gosto daquelas plaquinhas que vem na entrada. Ainda dá tempo de fugir pro noivo? Game over, fim de jogo. Ô, gente, se fosse para alguém fugir do casamento, tinha que ser a noiva, que vai ter dupla jornada, ou tripla, que vai carregar a responsabilidade de criar e educar os filhos praticamente sozinha. Os homens só ganham com o casamento. É o homem. Ele devia, em vez de fim de jogo, game over, devia olhar para o casamento como a melhor fase do jogo, como a melhor fase da vida dele. E eu acho que o povo ainda não entendeu aquela mensagem que fala assim: quem acha uma mulher encontra um tesouro. Isso é bíblico. A mulher é o tesouro. O seu valor é o que excede aos rubis. E eu nunca vi um tesouro correndo atrás do pirata ou atrás do caçador do tesouro. É o homem que tinha que se esforçar para convencer uma mulher a casar e sonhar com o casamento. É bíblico e proporcionar o melhor para ela por toda a vida. E se sacrificar por ela e amar como Cristo amou a igreja, entregando a sua própria vida por ela. Não é difícil ser submissa a um homem assim. Não é. Agora, se o homem for um babaca, um moleque, inconsequente, que mulher que vai querer se submeter? Eu acho também que os homens não deviam ficar incitando as suas esposas a sentir ciúmes ou as namoradas. Pelo contrário, ele deveria adotar um comportamento do que as outras mulheres sentissem ciúmes dela. E não o contrário. Mas os homens não, às vezes não são fortes para isso, não tem coragem. Talvez falte, tem que ter coragem para dizer para os amigos, quando estiver embora lá da rodinha, que tem uma em casa, que tem uma esposa, às vezes tem filho esperando por ele. E aí, às vezes, ele vai ser chamado de pau mandado. É assim que falam para os homens que colocam a família em primeiro lugar, que obedecem à mulher, que fazem a vontade. E não é obedecer à mulher, são ordenanças divinas. Então, ele devia ter coragem para falar. Os amigos bocós que acham isso, né? Porque pessoas sensatas sempre vai admirar um homem que coloca a família em primeiro lugar. Então, quando ele fosse afrontado pelos amigos bocós, devia ser homem o suficiente, forte, corajoso e dizer: não, eu não sou comandante, eu sou um homem de muita sorte, que tem uma mulher maravilhosa em casa, que vale mais que ouro e que me faz mais feliz que todos vocês juntos. E espero que um dia vocês tenham essa sorte. Eu tenho responsabilidade, eu tenho compromisso. Eu sou homem. Eu não sou moleque. Eles não gostam de ser chamados de moleque. É certo. Davi, antes de morrer, aconselhou Salomão dizendo assim: se esforça e seja homem. O que isso quer dizer? Ser homem de verdade demanda esforço. Salomão já era, no sentido, né? Já era homem. Então, significa ter postura,
conduta de homem, maturidade. É isso. Então seja um bom homem, seja um homem de verdade, seja um homem à maneira de Cristo. Não tenha medo de expressar sentimento, respeite, ame o próximo, com destaque para as mulheres, para os vulneráveis, trate com dignidade, ame a Deus sobre todas as coisas. Isso é fundamental. Leia as Escrituras, ore. E isso fará de você um homem infinitamente melhor. Se você conseguir se conectar com Deus, você vai ser melhor em tudo que você fizer. Produza os frutos do Espírito. Seja homem de uma só mulher. Às vezes as pessoas acham que aquele homem que é namorador e tal, conquistador, que isso é masculinidade, que é mais homem. Não, não é. Não é. Nunca será, sabe? O melhor homem, o mais homem mesmo, é aquele que se especializa em uma só mulher. E como os músicos falam, geralmente o tocador de vários instrumentos não toca bem nenhum. Isso é verdade. É muito fácil a cada dia iludir uma mulher diferente, com a mesma cantada barata, com a mesma conversinha. Agora, difícil é encantar uma mulher todo dia, a mesma. Depois que ela já conhece a tua conversa, os defeitos, a bobeira, a chatice. Ninguém é perfeito, né? Tem que ser muito homem para encantar a mesma mulher, para fazer ela se apaixonar mais de uma vez, para seduzir ela depois de anos, para fazer ela ficar deslumbrada por você. É por isso que a maioria vai preferir uma a cada dia, porque são fracos. Então, seja homem, seja amoroso, seja carinhoso, seja gentil, seja companheiro, seja solidário. Ensine os seus filhos. Seja um bom pai. Seja presente. Isso é um homem de verdade. E lembre-se sempre que Deus criou 2 gêneros, homem e mulher. E é para ser companheiro um do outro. A masculinidade bíblica exige sacrifício, renúncia e a capacidade de amar a mulher mais do que tudo na terra. Parece difícil, né? Assustador, mas é o caminho da felicidade. E para o céu também.